Cinco. Talvez faltar da atualidade. Você tá ainda achou que a mãe ficou pedindo, tá gravando. Boa noite, igreja. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para louvarmos o nome do nosso Deus. Mais uma noite de acampamento. Tá todo mundo animado ainda, né? Com essas caras cansadas aqui. Tá todo mundo animado. Graças a Deus pela vida de cada um. Graças a Deus por aqueles que saíram de São João para estar aqui conosco nessa noite. Por aqueles que aceitaram o nosso convite para estar aqui no nosso acampamento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar da melhor forma, vamos começar orando a Deus, e para isso eu vou convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Para a gente iniciar a nossa oração, vou pedir para Denison estar orando para a gente começar o nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, gratos somos, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estar na Tua presença, Pai. Eu venho também, Senhor, te agradecer pelos dias, pelas pregações, Senhor, que falaram muito nos nossos corações, Senhor. Que o Senhor, essa noite, continue falando nos nossos corações. Eu venho te pedir também, te agradecer pela comida, por cada um que esteja aqui, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre cada um. O Senhor faça presente no meio de nós, é o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podemos assentar. Vamos louvar a Deus com o hino Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia.
Agora os irmãos a se colocarem de pé e nós vamos continuar louvando com o hino 314. Especial, mas antes eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Nesse momento, os irmãos podemos assentar, vamos ter uma parte especial com David Karen.
louvar a Deus ainda com um grande Deus, um cântico, um grande Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento é com muita alegria que estamos aqui, ó Pai, para louvarmos e agradecermos o Teu grande e poderoso nome, Jesus. Somos gratos por esse acampamento, por tudo que temos vivido e temos aprendido aqui, meu Deus. Somos gratos porque a Tua mão nos guardou e nos protegeu em todos os momentos. Continue conosco nesse restante de acampamento, nesse restante de culto, que a mensagem seja ao nosso coração para louvarmos e agradecermos o Teu grande nome, ó Deus. Vem estar com cada um de nós a cada momento. Nos dê um final de semana, um restante de acampamento abençoado. Seja conosco a cada momento, é o que te oramos, que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos ainda louvar a Deus com o cântico visitante. E nesse momento nós temos a oportunidade de dar um abraço no irmão, apertar a mão, dar uma boa noite para aquele irmão que você ainda não viu. Então, louvemos a Deus. Jesus.
Alane para que orem pelo nosso momento da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, te louvamos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem estado conosco, nos abençoado, ó Deus, com o conhecimento da Tua palavra, por meio das mensagens, pela adoração, ó Deus, que temos o privilégio de dedicá-la a Ti, ó Deus, que os nossos corações continuem voltados, ó Deus, para a Tua presença. Use mais uma vez o Teu servo, pastor Ramon, dando sabedoria, ó Deus, instrumentalidade da Tua palavra para falar, usado por Ti, ó Deus. Abençoe cada servo Teu que trouxe aqui nessa noite, ó Deus, os que já estão acampados, que o Senhor continue conosco, ó Deus, nos abençoando com a Tua presença permanente no nosso meio e no nosso coração, ó Deus. Continue conosco e nos abençoe, e essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podemos assentar, vamos louvar a Deus com o hino 73. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Ele com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu, e em meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sempre Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor também igual. Por mim sofreu a morte e por mim o pecado, e agora vivo para mim do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele tem constante comunhão. Servindo fielmente, assim me dá prazer, ligando sempre a ele sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir, e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor também igual. Por mim sofreu a morte e por mim o pecado, e agora vivo para caminho do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, e em Jesus ao mundo voltará. Porque momento alegre, de dia tão feliz, o dia em que voltar aqui será. Então com ele sempre no céu eu ficarei, já livre do pecado na perdoa. No seu amado rosto na glória viverei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, Senhor também igual. Por mim sofreu a morte e por mim o pecado, e agora vivo para caminho do mal. Amém. A equipe de louvor pode se assentar. Eu convido o pastor Ramon a se aproximar aqui na frente. Pastor Ramon, esse que nós tivemos que pedir para ele, pastor, pode tomar banho, pastor, não sei se é o costume dos baianos, ele não queria tomar banho, mas agora às 7 horas ele foi, né, pastor? Não, mas tudo bem. Deus abençoe a vida dele grandemente. Você me paga, hein? Você me paga, não. Obrigado, Charles. Irmãos, eu quero cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus. Boa noite para vocês aí, né? Como a gente costuma dizer. Vocês estão bem, né? Todo mundo animado. Rapaz, fui acusado de ser um cascãozinho aqui agora, né? Ai, ai, viu? Tem coisa que é melhor ficar quieto, né? Muito bem, irmãos, nós temos caminhado bem aqui nesses dias. Tem sido uma alegria estar com vocês. Tem sido um tempo de boa comunhão,
de descanso também, apesar de que a gente vai dormir 3 da manhã, né? É um tempo de descanso, descanso das correrias da vida, descanso das labutas diárias aí. Tem sido muito bom mesmo. Estou me sentindo em casa, como sempre me sinto no meio dos irmãos, né? A Meire está ali de novo no lugarzinho dela, né? Muito obrigado por tudo que tem sido feito aqui. Meire, Ronald, pastor, toda a igreja, na verdade, tem sido uma bênção estar com os irmãos e podermos juntos celebrar o nome do Deus a quem nós servimos, do nosso Deus amado e do seu Filho Jesus Cristo. Nós temos meditado aqui nesses dias sobre o tema Vivendo para a Glória de Deus. Como eu brinquei hoje pela manhã, nós podemos pegar qualquer sermão e enquadrar nesse tema, porque todo o ensino bíblico, no final das contas, tem por foco principal a glória do nosso Deus, a glória do Deus a quem nós servimos. E nós falamos já sobre esse tema em alguns subtemas. No primeiro dia nós falamos sobre como nós vivemos para a glória de Deus no mundo, em contraposição a um mundo que está apodrecendo e que está nas trevas. E nós glorificamos a Deus enquanto neste mundo, não dentro da igreja, né, mas no mundo, nós somos sal e luz. Nós nos distinguimos das trevas e da podridão daqueles que ainda não conhecem e não amam o Senhor. Pois nós falamos sobre como nós podemos glorificar a Deus dentro da igreja, especialmente no exercício dos nossos dons, no exercício dos dons com os quais o Senhor nos abençoa, com o propósito, primeiro, de edificarmos uns aos outros. Nós não exercitamos os nossos dons por nenhum outro motivo, senão edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor Deus. Aí falamos então sobre como Deus tem nos abençoado com tantos dons diversos, né? Todos nós temos dons diversos e nós então vivemos para a glória de Deus à medida que exercitamos esses dons com a finalidade não de demonstrar orgulho diante dos irmãos, de nos colocar como superiores, mas exercitamos esses dons com o propósito de edificá-los, de ajudá-los, de fazer com que o corpo, que é mais importante do que cada membro individualmente, com que o corpo esteja bem. Então nós falamos hoje pela manhã sobre como nós podemos, inclusive, glorificar a Deus depois do fracasso. Todos nós somos, em certo sentido, sim, fracassados. Eu sei que isso vai muito contra aquilo que a gente está acostumado a ouvir aí nas teologias de internet, nos reels do Instagram e por aí vai, né? Mas a realidade é que nós somos fracassados. Fracassados em tentar salvar nós mesmos, fracassados em tentar nós mesmos, pelo nosso esforço, prestar manutenção à nossa vida cristã, fracassados em tentar convencer os outros de que nós somos bons e elevados, fracassados em tentar construir alguma coisa para o reino de Deus pelo nosso próprio esforço, dizendo, não, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte, como se isso dependesse de nós e não do Senhor. E nós vimos que mesmo fracassados, o Senhor Jesus graciosamente não desiste de nós, Ele vai ao nosso encontro, Ele trata dos nossos pecados, dos nossos fracassos, restaura a nossa comunhão com Ele e continua querendo se utilizar de nós como instrumento nas suas mãos para a consecução dos seus propósitos. E nós aprendemos que mesmo depois do fracasso, nós temos condições de sim glorificar o nome de Deus. Fizemos até uma oração, tanto quanto diferente, né? Pedimos a Deus para morrer pelo nome dele. Olha, quem é que está pedindo isso aí ultimamente, né? Que coisa extraordinária seria se pudéssemos passar por essa experiência, né? Como passaram tantos, Estevão, Tiago, o próprio Paulo, Pedro, tantos outros na história da igreja, pessoas mais próximas a nós aqui, que sofreram pelo nome do Senhor Jesus, foram perseguidos, maltratados. Os irmãos conhecem histórias assim, que dizem respeito à própria fundação da igreja aqui nessa cidade, conhecem situações de pessoas que foram perseguidas literalmente, não só ideologicamente, mas perseguidas fisicamente, sofreram, padeceram, em muitos sentidos pelo nome do Senhor Jesus. E agora, então, dando sequência a essa ideia de que nós podemos glorificar a Deus e viver para a glória dele, mesmo em meio ao sofrimento, eu quero pedir aos irmãos que abram, por favor, suas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E se você gosta
de anotar, o subtema, né, do nosso sermão de hoje à noite é Vivendo para a Glória de Deus em meio ao sofrimento, ou Vivendo para a Glória de Deus em meio à perseguição. Uma vez que nós, na nossa realidade, nós não enfrentamos tanta perseguição, sejamos sinceros, estamos aqui reunidos, a polícia não vai chegar e nos impedir de nos reunirmos ali. Os irmãos podem se reunir, se quiser fazer culto todo dia, de manhã, de tarde, de noite, pode fazer. Se quiser fazer culto na praça, só comunicar à prefeitura, polícia militar, pede para fechar a rua e faz o culto na praça. Nesse sentido, nós temos uma boa liberdade no nosso país. Né? E nós podíamos então pensar, além das perseguições, que é o tema sobre o qual nós vamos falar hoje, como nós podemos glorificar o nome de Deus, não só no meio das perseguições, mas no meio dos sofrimentos diversos. Especialmente, é claro, no meio dos sofrimentos pela causa do Evangelho, no meio dos sofrimentos por causa do nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ler aí Hebreus, capítulo 10, leremos aí a partir do verso 19 até o verso 39. Aliás, 19 não, estou errando o parágrafo aqui, pessoal, peçam desculpas. A letrinha é muito pequena, viu? Do verso 32 até o verso 39. Hebreus, capítulo 10, do 32 ao 39. Diz assim a palavra do nosso Deus. Eu peço sinceramente que os irmãos ouçam com fé a palavra de Deus. Deus fala quando nós lemos a sua palavra e nós devemos nos colocar diante dela, acima de todas as coisas, com o coração aberto e com fé sincera, para que ela encontre lugar em nossos corações. Diz assim, Hebreus 10, do 32 ao 39. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que foram assim tratados. Vocês compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar. Senhor, é o teu povo que está diante do Senhor nesta noite. Somos nós, aqueles mesmos a quem o Senhor comprou com o sangue do teu Filho. E em nome dele, do Cordeiro do Senhor, que tira o pecado do mundo, nós estamos diante do Senhor para suplicar a tua graça uma vez mais. Nós não queremos ser entretidos nessa noite, ó Deus. Há outros meios para isso. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos entender a tua vontade. E queremos força vinda do Senhor para vivermos de acordo com o que aprendermos aqui. Ajuda-nos, ó Deus, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Antes de irmos para o texto propriamente dito, eu quero trazer algumas informações. Eu vou ser bem breve nessa introdução, porque essas informações nos ajudam a entender um pouco do que está acontecendo e nos ajudam, então, a, tendo entendido o que está acontecendo, entender o porquê do autor de Hebreus ter escrito essas palavras e como, então, elas se aplicam também à nossa realidade. Esse texto de Hebreus ele é bastante particular, nós já sabemos disso, né? Ele foge um pouquinho àquela estrutura de carta que a gente está acostumado, tanto é que é muito provável que originalmente o texto tenha sido talvez um sermão pregado, alguém tomou nota do sermão e posteriormente talvez um tratado e até que finalmente se torna uma carta circular, né? Distribuída entre as igrejas.
você não vê introdução epistolar, informação do autor, dos destinatários, saudação epistolar própria, saudações próprias dessa estrutura de carta com a qual nós estamos acostumados em todas as outras cartas do Novo Testamento. Então, nós temos aqui em mãos, na verdade, talvez um sermão, um tratado teológico que defende a superioridade de Jesus Cristo, que mostra do início ao fim que Jesus é maior do que todas as coisas, inclusive da antiga vida que foi deixada para trás. Por que o autor de Hebreus escreve essas palavras aqui? Porque depois de algum tempo de fé, depois de algum tempo de igreja, algumas pessoas, principalmente por conta da perseguição, começaram a esmurecer e a desistir do Senhor Jesus. Começavam a pesar os sofrimentos, o espólio, as lutas, as prisões, os açoites, muitas vezes até a morte, a possibilidade de morte. Então desistiam de seguir Jesus. Voltavam, muitos inclusive voltando para o judaísmo, voltando para as antigas práticas, voltando para a lei de Moisés, para os costumes e tradições mosaicos e retrocedendo, como ele vai dizer aqui ao longo de toda a carta. Inclusive, faz-se necessário abrir esse parêntese aqui. Para o autor de Hebreus, para o apóstolo Paulo, para os autores do Novo Testamento de modo geral, irmãos, retroceder ao judaísmo ou abraçar o judaísmo é andar para trás. Isso faz-se necessário afirmar isso aqui. Porque hoje em dia está cheio de igreja retrocedendo a práticas judaicas, né? Hoje em dia o pessoal está pregando com kippá, com talit, né? Você tem menorá nas igrejas, shofar, essas coisas todas, como se isso fosse espiritual. Para os autores do Novo Testamento, especialmente para o autor de Hebreus, voltar a isso é andar para trás, é retroceder, é se transformar num caranguejo espiritual. No Senhor Jesus nós andamos para frente, nós olhamos para o futuro, nós olhamos para a eternidade. As sombras ficaram para trás. Fecha parêntese aqui. Então, havia realmente essa questão da perseguição, sofrimento. E eles então, pesando essas questões, retrocediam, estavam desistindo de seguir Jesus. Algo que talvez na nossa realidade fosse como, por exemplo, aquele cidadão que era o bêbado da praça, sabe como é? Aí de repente ele aceita Jesus e aí ele vai para a igreja e num determinado momento ele pesa a situação e vê que não é bem isso que ele quer, então ele volta para a antiga vida. Ou alguém que está numa determinada religião, seja ela qual for, talvez no nosso contexto, catolicismo romano, e a pessoa então abraça a fé, deixa toda a idolatria para trás e daqui a pouco ela começa a sentir a pressão de seguir Jesus. Ela vê que não é fácil. Ela vê que seguir Jesus exige dedicação, exige um preço. É claro, eu não estou dizendo aqui que a gente compra nada de Deus, eu estou dizendo que é necessário pagar o preço. Deixa-me explicar o que eu estou querendo dizer com isso para não ser mal interpretado aqui. Lembram, por exemplo, quando o Senhor Jesus ele está caminhando para Jerusalém e de repente alguém diz assim, Senhor, Lucas capítulo 9, eu vou te seguir. E aí ao invés de fazer uma festa, pular e dizer glória a Deus, Jesus diz assim, olha, você tem certeza que você quer me seguir? Me seguir exige um preço. Os pardais têm os seus ninhos, as raposas têm as suas covas, os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Não, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você me siga. Senhor, deixa eu te seguir, mas primeiro deixa-me despedir da minha casa. Não, de maneira nenhuma. Se alguém coloca a mão no arado e olha para trás, esse tal não é digno do reino de Deus. É nesse sentido, ao ponto inclusive de alguns capítulos antes, Jesus Cristo dizer, olha, se alguém amar o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua esposa, seu trabalho, parafraseando aqui, mais do que a mim, esse não é digno de mim. Portanto, é necessário tomar a sua cruz dia após dia e me seguir. É nesse sentido que eu digo que seguir Jesus é complicado, porque exige de nós dedicação total. Ou nós nos entregamos completamente a Ele, ou nós não pertencemos a Ele. E é esse o dilema aqui, né? E nesse sentido eu estou dizendo de alguém, por exemplo, do catolicismo romano, que abraça a fé, que decide seguir Jesus, mas depois ele vê que o negócio não é bem assim. E aí de repente ele está lá de novo na novena, né? Pedindo a intercessão de Maria, dos santos, e acreditando em todos aqueles pensamentos que outrora ele havia abandonado. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Por conta dos sofrimentos, das perseguições, das lutas, das dificuldades, que exige-se daqueles que seguem o Senhor Jesus, algumas pessoas estavam retrocedendo, algumas pessoas estavam desistindo, considerando que talvez não valeria a pena e voltando então ao judaísmo.
Então o que o autor de Hebreus faz? Seja num sermão, num tratado ou numa carta, ele escreve isso aqui, esse conteúdo extraordinário, para mostrar do início ao fim que Jesus é extremamente maior e melhor do que o judaísmo. A religião judaica nesse sentido, os costumes e as tradições. Jesus é maior do que os anjos, ele começa de cara. A revelação de Jesus é superior à revelação de Moisés e dos profetas. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, do início ao fim, ele está dizendo, olha, não vale a pena retroceder. Por quê? Porque Jesus é melhor. A revelação dele é maior do que a revelação dos profetas. O sacerdócio dele é maior do que o sacerdócio levítico. O sacrifício dele é maior do que superior e melhor do que os sacrifícios de animais. O ministério levítico, né, vamos dizer assim, apesar de Jesus não ser levítico, mas da ordem de Melquisedeque, é superior. Seguir Jesus é melhor do que aquilo que vocês seguiam antigamente. Então, do início ao fim, o desafio, inclusive, que eu faço, né? Quando você lê Hebreus, você vai notando quantas vezes essas palavras aparecem. Melhor, maior, superior, mais elevado. Está o tempo todo para mostrar que o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, o seu sacerdócio, o seu ministério, a sua revelação, quem ele é como pessoa e na sua obra, tudo isso é extremamente superior àquela vida que eles estavam querendo abraçar novamente. E é nesse contexto que essas palavras aqui são escritas. E nesse contexto, em que ele está apelando à perseverança, desde aí o versículo 19, que eu mencionei lá no iniciozinho. Não desistam, não retrocedam, não voltem. Vale a pena continuar com o Senhor Jesus. Primeiro, lá do capítulo 9, ele está mostrando, olha, o sacrifício de Jesus é melhor. Lá atrás, derramava o sangue de um bezerro, de um cabrito, de uma ovelha, de uma novilha. Agora não, é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá atrás, o sacrifício precisava ser feito uma vez por ano, falando do Yom Kippur, mas tinha sacrifício no templo todo dia, irmãos, de manhã e de tarde. Todo dia, de manhã e de tarde, todo dia. Repetido. No dia da purificação era para se lembrar do pecado. Olha, nós somos pecadores, é aniversário do pecado. Jesus é melhor do que tudo isso. Portanto, aí a partir do verso 19, continuem com ele. Não retrocedam, não vale a pena. E nos versículos, então, indo agora para o texto que nós lemos, nos versículos que lemos, o autor de Hebreus faz um apelo ao passado. Lembrem-se dos primeiros dias. Irmãos, vale muito a pena. Eu estava conversando com alguém durante esses dias e essa irmã disse assim, quando eu olho para o passado, eu vejo a graça de Deus na minha vida. Nós, inclusive, devemos nos desafiar isso o tempo todo, sabe? Olhar para o passado no sentido de ver como a boa mão do Senhor nos conduziu. Como Deus dirigiu cada detalhe da nossa história para que nós chegássemos exatamente aqui dentro dos propósitos dele. Quando nós nos lembramos daqueles primeiros dias na fé, dos amigos que começaram a se afastar de nós, daqueles que começaram a inventar apelidos na escola, como foi o caso talvez de muitos de vocês, dos parentes que não nos convidavam mais para casa, daqueles pais que muitas vezes nos deserdaram e disseram, você não é meu filho mais. Sem Maria, você não é mais meu filho. Quantos de nós não passamos por situações assim? É um apelo a esses primeiros dias que o autor de Hebreus diz aqui, lembrem-se lá dos primeiros dias na fé de vocês. Obviamente aqui ele considera que os irmãos que o escutam ou que o leem são de fato irmãos. Lembrem-se lá dos primeiros dias na caminhada de vocês. Foi fácil? Para a maioria dos irmãos talvez não tenha sido fácil. Para a maioria de vocês, inclusive, talvez não tenha sido fácil. Talvez alguns dos irmãos aqui não enfrentem grande dificuldade, né? Talvez os meninos que cresceram na igreja estão perguntando, ele está falando do que mesmo, né? Que negócio é esse? Falando realmente dessa facilidade que a gente tem. Nós somos perseguidos, irmãos, vamos ser sinceros. Você acha que brigar com uma pessoa que tem uma ideologia diferente da sua é perseguição? Tem nada a ver. É diminuir aquilo que passaram os nossos irmãos ao longo da história, que morreram pela causa do evangelho. E você acha que ser perseguido é ser chamado de besta porque você tem uma ideologia diferente. Nada a ver. É claro, há um aspecto disso, e a gente entende, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós temos liberdade. Olha que coisa maravilhosa.
Estamos aqui juntos, reunidos, adorando a Deus. Polícia não vai bater aqui. Vocês podem reunir, como eu disse, semana após semana lá na igreja. Pelo menos por enquanto nós temos essa liberdade. Pelo menos por enquanto. Mas aqui nós estamos num contexto de extrema perseguição, de sofrimento, de angústia, por causa do nome de Jesus. Ao ponto, inclusive, de os irmãos considerarem deixar Jesus. Vocês conseguem perceber que o negócio não está fácil? Não está fácil. E o autor de Hebreus, então, diz, lembrem lá dos primeiros dias, para que vocês se animem nessa peleja que vocês estão, lembrem-se dos primeiros dias. Não foram fáceis. O que aconteceu nos primeiros dias? Ele lembra aí no verso 32. Vocês foram, nos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, vocês suportaram muita luta e muito sofrimento. Não foi fácil. Vocês abraçaram Jesus a grande custo. Nós podemos nos lembrar dos primeiros dias, irmãos. Os primeiros dias da igreja tem irmão sendo apedrejado, Estevão sendo apedrejado diante de importantes autoridades judaicas porque pregou Jesus Cristo como o Messias e Salvador da humanidade. Posteriormente, nós temos Tiago sendo morto ao fio da espada simplesmente por deleite de Herodes. Perseguição, sofrimento, angústia, todo lugar. Paulo no seu ministério, em todos os lugares, passando angústia. Ponto, inclusive, quando ele está em Corinto, ele diz assim, olha, eu estou indo servir a Deus e eu não sei o que me espera. A única coisa que eu sei é que o Espírito me disse que eu vou enfrentar muita luta e muito sofrimento. Vão me perseguir. E ao invés de desistir, ao invés de abandonar a fé, ele continuou, ele perseverou. Lembrem-se dos primeiros dias. Lembrem-se dos momentos de luta e sofrimento lá atrás. Lembrem-se de Pedro, sobre quem nós falamos hoje de manhã, que depois de ter sido restaurado pelo Senhor, poucos dias depois estava sendo açoitado e dando graças a Deus porque estava sendo açoitado por causa do nome de Jesus Cristo. E então, ele expande a ideia do que aconteceu nos primeiros dias para estimular os irmãos a não desistirem. Está difícil agora? Então lembra do passado. Não tem coisa melhor, né? Quando a gente está passando por uma angústia, por um sofrimento, por uma dificuldade, de nós nos lembrarmos sobre como Deus já cuidou de nós em situações semelhantes. Está difícil agora, Senhor, mas a gente olha para o passado e vê a mão do Senhor nos conduzindo em situações extremamente parecidas. E nós, pela graça de Deus, passamos por elas e continuamos com o Senhor. Portanto, lembrem-se dos primeiros dias. Você está passando por luta por causa da fé? Dificuldade de permanecer firme no Senhor Jesus, talvez não por uma perseguição, mas talvez por uma doença. Vamos ser sinceros, irmãos, às vezes é difícil. Às vezes a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, que lá no fundo do nosso coração a gente pensa, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena prosseguir? Lembra dos primeiros dias, lembra das angústias, dos sofrimentos, das dificuldades pelas quais você passou e se lembre de que vale a pena continuar com o Senhor Jesus Cristo. E ele então faz alusão aqui a duas maneiras pelas quais os irmãos passaram por luta e sofrimento. Quais são elas? Ele usa duas expressões aí. Uma diz respeito à ofensa verbal, talvez na tradução de vocês está aí opróbrio, ou palavrinha difícil, né? Vocês passaram por opróbrio, talvez na tradução de vocês, e por tribulações, talvez está assim. A ideia é, vocês foram maltratados verbalmente, foram insultados. Muitos de nós passamos por isso, não é verdade? Sofremos, caçoaram de nós fomos tidos como palhaços na escola, na família. Agora não bebe mais, agora é o pastor, agora ele é crente, agora ele largou Maria, agora ele largou a igreja, Muitos de nós passamos por esse tipo de insulto, não é verdade? Nesse caso aqui, além do insulto, muitos dos irmãos passaram também por tribulações, que aqui no contexto diz respeito a sofrimento físico mesmo. Irmãos, existe algo de grandioso no sofrimento pelo nome do Senhor Jesus. É uma coisa que eu não sei explicar. Por isso, quando eu orei hoje de manhã, alguém pode achar esquisito uma oração como aquela, né? Senhor, me dá o privilégio de sofrer pelo teu nome. Eu não quero sofrer não, né? Pelo contrário, os jargões das igrejas hoje em dia, os slogans das igrejas são diferentes. Pare de sofrer, Deus não quer que você sofra, né? Aí como é que eu olho para a história da igreja?
Como é que eu olho para Paulo, Pedro, João, Tiago, sofrendo pelo nome de Jesus? Dentro dos propósitos de Deus, de como nós vimos hoje pela manhã, glorificar o seu nome pela morte desses homens. Irmãos, existe algo de grandioso em sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Mais cedo eu conversava com Meire, e eu vou mencionar isso mais tarde também, sobre a missão Portas Abertas. Quem é que já ouviu falar aqui? Só para eu ter uma noção. Se você não ouviu, você vai ter que pegar o seu celular depois do culto e vai dar um Google aí na missão Portas Abertas e você vai passar a conhecer a missão Portas Abertas. Inclusive os jovens, viu? Eu não vi nenhum jovem levantando a mão aí. Missão Portas Abertas, né? Uma missão que trata de auxiliar, de prestar a socorro, auxílio espiritual, material e de diversas outras naturezas a irmãos perseguidos ao redor do mundo. É muito bonito a gente falar assim, Senhor, abençoa os irmãos lá na China, né? Abençoe os irmãos na Coreia do Norte. Se nós tivermos ideia, irmãos, do que os irmãos estão passando por lá, a gente vai ter vergonha da tranquilidade que a gente tem no nosso país. A gente entra numa discussão ideológica e fala, estou sendo perseguido pelo nome de Jesus. Né? Como eu disse, às vezes você é só chato mesmo. Não é por causa do nome de Jesus, às vezes você é só inconveniente. E as pessoas não te suportam pela sua inconveniência, pela sua chatice. Não tem nada a ver com o nome de Jesus. Agora, quando eu vejo irmãos que não têm o privilégio de cantar a plenos pulmões, na Coreia do Norte, por exemplo, em que os irmãos se reúnem e cantam sussurrando, porque eles não podem cantar. Irmãos que decoram a Escritura, não é porque eles querem apresentar na escola dominical, é porque eles não têm opção, eles não têm Bíblia para levar. Ou eles decoram ou eles não têm Bíblia, ou eles memorizam, ou na hora do culto não tem pregação, porque não tem Bíblia, não pode, é crime. E a gente está dizendo que a gente está sendo perseguido. É vergonhoso, não é? Olhar para o Irã, para o Afeganistão, para o próprio México, para a Venezuela, aqui do lado. E o que está acontecendo com cristãos que professam o nome do Senhor Jesus. Lembrem-se desses, quando o sofrimento vier. Lembrem-se dos primeiros dias, quando as angústias, as tribulações e os insultos vierem, para reafirmar a verdade de que vale a pena continuar com o Senhor Jesus. Então ele continua dizendo justamente sobre essas questões. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, verso 33, né, que eu li. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. A partir do momento que você conhecer a missão Portas Abertas, a partir do momento que você conhecer os crentes perseguidos, os crentes secretos lá da Coreia do Norte, né, o pessoal lá dos países islâmicos em que, quando eles abraçam a fé, eles são deserdados da família. São abandonados mesmo, são presos, sofrem, são perseguidos, tem que mudar de nome, tem que fugir, tem que sair correndo porque abraçou o Senhor Jesus. Aí você vai entender o que é sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Torne-se solidário com esses irmãos. O autor aqui está dizendo, lembrem-se daquele tempo. Vocês esconderam irmãos que estavam fugindo do imperador, da polícia, né? Vocês esconderam irmãos que por causa do nome do Senhor Jesus estavam sofrendo. Vocês cuidaram desses irmãos. Vocês sustentaram esses irmãos nas suas lutas e sofrimentos, inclusive financeiramente. Lembrem-se desses momentos quando passarem pela cabeça de vocês o pensamento de desistir de seguir o Senhor Jesus. Não vale a pena abandoná-lo, vale a pena continuar com ele, mesmo que as lutas venham, mesmo que nós soframos pelo seu nome, mesmo que nós sejamos insultados e maltratados, açoitados e mortos, vale a pena continuar com o Senhor Jesus Cristo. E ele então continua, no verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A gente passou por uma experiência interessante nos últimos dias, né? Com aquela possível taxação do Pix. Já lembram disso, né? O alvoroço que foi. Meu Deus, e agora? Esses irmãos estão passando por algo bem semelhante aqui, com a sutil diferença de que eles estão passando por isso por causa do nome de Jesus. Chegava a polícia, né? Contextualizando, a polícia chegava e quando ia com a cara do cidadão e constatava que ele seguia o Senhor Jesus, que ele tinha um outro Senhor que não o César, derrubava a casa do cidadão, tomava os bens dele. Ele não tinha ninguém a quem recorrer. Não tinha Câmara dos Deputados, senador, não tinha justiça para dizer assim,
Olha a injustiça aqui. Pelo contrário, os irmãos não sofriam claro, sofriam. É difícil, imagina, se construir sua casa, aí vem um policial lá, né, no contexto aqui, e um soldado, um imperador, alguém encaminhado, talvez pelos judeus, inclusive, destrói sua casa, toma os seus bens, aquilo com que você trabalhou tanto para conseguir. É sofrido, é difícil. Mas veja bem o que o autor diz aqui. Vocês receberam isso com alegria. Por quê? Porque vocês tinham consciência de que os bens de vocês não estão aqui. O que é de gente que entrou em parafuso com esse negócio do Pix, né? E agora, né? E agora, né? Negócio complicado. Irmãos, nosso tesouro não está aqui. Nossa terra, nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é celestial. E os termos que eu mencionei lá na introdução estão aqui. Vocês aceitaram com alegria o espólio dos bens de vocês e esses sofrimentos e essas angústias, por quê? Porque vocês tinham consciência de que o patrimônio de vocês é superior. O patrimônio que Jesus nos dá é superior, é elevado, é durável, não perece. Não é uma casa que a traça corrói, não é uma traça que o imperador romano manda um soldado e vai lá e derruba. Não é o dinheiro que talvez eu tenha na poupança e o governo vem e confisca. Não é. O patrimônio que nós temos por causa do Senhor Jesus na eternidade é durável, é eterno, é superior. E é por isso, então, que nós não entramos em parafuso com relação às coisas dessa vida. Eu sei, nós passamos por dificuldade. Às vezes a gente acha que está ruim o preço do café, né? Eu é que sei que está ruim, né? Eu é que sei como o negócio é complicado. A gente acha que está complicada a vida. Irmãos, a nossa vida não é aqui. Os nossos bens não estão aqui. O nosso patrimônio não é aqui. Nós temos um patrimônio que é celestial, que nos está reservado nos céus pelo Senhor Jesus e que nos será entregue por Ele, para a glória dEle no último tempo. Por que então nos desesperar com as coisas dessa vida? Não andem ansiosos, desesperados quanto ao que comer, ao que vestir. Busquem o reino de Deus em primeiro lugar e Deus cuida de vocês, lhes dando sustento e vestimenta. Deus vai cuidar de vocês sem desespero, sem angústia. E agora, como vai ser? Continuem com o Senhor Jesus, valerá a pena. Ele continua dizendo exatamente isso nos próximos versículos. Quando ele diz assim, verso 35, um chamado à perseverança. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. É claro que quando a gente fala de recompensa, muitas vezes talvez os olhos de algumas pessoas brilhem com a ideia de uma recompensa financeira. Sabe, muitas vezes a gente pensa no céu como um lugar de moradas de ouro, de ruas de ouro, de moradas extraordinárias, de mansões que o Senhor está preparando para nós. É claro que todas essas figuras nos ajudam a entender a beleza do céu, sem sombra de dúvidas. Mas o céu só é o céu e a eternidade só é a eternidade por causa do Senhor Jesus. A gente não está preocupado com casa, irmão, no céu. A gente não está preocupado com coroa para a gente mostrar o que a gente fez ou deixou de fazer. A gente não está preocupado com uma recompensa que seja palpável. A nossa recompensa é estar na presença de Jesus Cristo. É estar com Ele para sempre. Lembrem-se de João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que maravilha, tem um quartinho lá para mim na casa do Pai. É isso mesmo, mas a gente esquece de ler o resto do versículo. Quando Jesus diz, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar o lugar e voltar, quando eu for preparar o lugar, eu voltarei para que onde eu estou, vocês estejam também. É essa a nossa expectativa messiânica. É essa a nossa expectativa escatológica. É estar com o Senhor. Veja bem o que a Escritura diz do início ao fim. O anseio não é por uma terra, o anseio é por ter Deus morando conosco na terra. A promessa da terra de Canaã no Antigo Testamento era essa. Não era simplesmente ter uma terra que mana leite e mel. É ter uma terra na qual o Senhor habitará conosco. O tabernáculo simboliza isso. É Deus morando conosco. O templo no Antigo Testamento significa isso. É Deus morando conosco. A expectativa escatológica de Zacarias capítulo 8 é essa. Eu vou restaurar vocês e vou morar com vocês. A promessa escatológica de Apocalipse, lá no finalzinho, quando todas as coisas estão consumadas, quando tudo está pronto, tudo está feito, o que é que acontece? A nova Jerusalém desce dos céus e Deus mesmo habitará no meio do seu povo. Essa é a nossa expectativa. Nós não estamos preocupados com casa,
com dinheiro, com bens. Nós estamos preocupados em habitar com o Senhor para sempre. E é com base nisso, nessa promessa, nessa rica recompensa de habitar com o Senhor, que o autor de Hebreus estimula os irmãos. Primeiro, a olhar para o passado. Olhem para os primeiros dias, não desistam. Está difícil? Lembrem-se dos primeiros dias. Vocês estão sofrendo? Continuem com o Senhor, vai valer a pena. E agora olhando para o futuro. Não desistam da confiança de vocês. Não abandonem a fé, não retrocedam, porque a confiança de vocês será ricamente recompensada. E então, no verso 36, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, a gente até cantou agora há pouco, né? Muita providência de Deus em conduzir os irmãos no cântico, que diz respeito exatamente a essa esperança que nós temos. Dentro de pouco tempo Ele virá, não tardará. Mas já tem tantos anos. Um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua vinda, como alguns a julgam a demorada. Pelo contrário, Deus está tendo paciência com as pessoas. Talvez Jesus Cristo não voltou ainda porque Ele está sendo paciente com você. É demonstrando misericórdia e compaixão sobre a sua vida, meio que mostrando que ainda há esperança. Abandone o seu pecado, desista dessa vida longe de Deus, abrace a fé no Senhor Jesus, suplique a Deus compaixão e perdão de pecados. Ainda há esperança. Não desistam, não abandonem, porque a promessa se cumprirá. Quando? Breve. Muito breve. Quando é breve? Eu não sei. Pode ser daqui a pouco, inclusive. Pode ser daqui a poucos minutos, como pode ser muito bem daqui a alguns milhares de anos. Eu não sei. Mas breve, muito breve, aquele que vem virá e não tardará. Não tardará. O que se espera, portanto, de nós? Que nós retrocedamos? Que nós desistamos? Que nós abandonemos a fé e digamos, não vale a pena, é melhor aproveitar a vida. É melhor eu aproveitar as coisas que esse mundo tem a oferecer. É melhor talvez eu retroceder para a minha antiga vida. É melhor talvez eu desistir de seguir Jesus e voltar para a idolatria, para a violência, para a imoralidade, para a perversidade. Talvez seja melhor eu deixar de seguir Jesus, afinal de contas eu não estou obtendo lucro nenhum. É só luta, é só sofrimento, é só dificuldade, é só angústia. Seguir Jesus é complicado demais. Não desista. Não abandone a confiança de vocês, porque a promessa se cumprirá. Quando? Muito em breve, ela se cumprirá. E espera-se então que nós vivamos de que maneira? Retrocedendo? Não. Que nós vivamos pela fé. Mas está difícil. Viva pela fé. Mas há lutas. Continue com a fé. Sofrimentos, perseguições, angústias. Olha o que acontece com a igreja lá no Afeganistão. Olha o que está acontecendo com a igreja no Irã. Olha o que acontece com aqueles que professam a fé aqui na Venezuela, no Camboja. Olha o que está acontecendo com os nossos irmãos ao redor do mundo, com aqueles que compartilham da mesma fé que eu e você. Nós dizemos, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar com o Senhor Jesus? A resposta é, vale a pena. Porque dentro de pouco tempo Ele virá. E Ele não tardará. Ele não vai tardar. E então, aqui no último versículo, o autor de Hebreus, ele faz uma contraposição que acontece ao longo desses capítulos aqui da carta. Existem 2 pronomes aqui que ele usa, que é o nós e eles. Nada a ver com briga política, como a gente gosta de brigar, é o nós e eles. Está muito em voga essa questão. Nada a ver com discussões ideológicas de qualquer natureza, nós e eles. Nós e eles aqui dizem respeito àqueles que continuam e creem e não desistem e não abandonam e sofrem, mas continuam com Jesus, e aqueles que desistem. Quando a luta vem, quando a dificuldade vem, quando os sofrimentos vêm, eles consideram que talvez valha a pena retroceder. Nós não somos desses que retrocedem para serem destruídos. Veja bem, isso é muito grave. Talvez você tenha vivido até hoje como algum daqueles que retrocedem. Daqueles que seguem o Senhor Jesus por conveniência. Quando tem retiro, eu estou lá colado. Quando as coisas vão bem, eu estou lá junto. Mas quando as angústias e os sofrimentos, as dificuldades vêm, quando o abandono dos amigos vem,
Quando o insulto dos meus parentes vem, então eu considero talvez deixar o Senhor Jesus. Talvez até hoje você é um desses que está retrocedendo, que está desistindo, que está abandonando. Qual é o resultado para você? Segundo o texto, é destruição. Mas nós não somos desses que retrocedem. Nós não somos dos que abandonam. Nós não somos dos que pulam do barco. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, na expectativa de que em breve a promessa se cumprirá. É nisso que nós cremos, irmãos, e a vida só faz sentido assim. Senão, como eu já disse acho que pela terceira ou quarta vez, tudo isso aqui é um despropósito. Se nós não cremos assim, se nós não estamos dispostos a seguir com o Senhor Jesus até o fim, como nós vimos hoje pela manhã, não porque a gente tem força para perseverar até o fim, porque a gente não tem. Se depender de nós, a gente sai correndo ali. Ó. Se depender de nós mesmos, irmãos, a gente saía correndo lá, não quero saber desse negócio. Mas Deus nos alcançou por sua graça em Jesus Cristo. Deus teve compaixão do morto, perdido, morto lá na negridão das trevas, na podridão do pecado. Ele estendeu sua mão e nos salvou com graça e compaixão. E Ele nos sustenta na sua presença. Ele nos dá graça para continuarmos e perseverarmos até o fim para a glória do seu nome. É assim que eu e você iremos glorificar o nome de Deus, viver para a sua glória em face das perseguições. E eu quero então trazer algumas implicações e fazer alguns desafios para os irmãos aqui. Quando eu mencionei a missão Portas Abertas, eu mais uma vez, e eu estou batendo bastante nessa questão, talvez vocês tenham notado nisso, mais uma vez eu estou chamando-nos, a cada um de nós, para a realidade comunitária da Igreja de Deus. Hoje em dia, dentro da teologia do coaching aí, dessa perspectiva eu e Deus aqui, no vertical, nós nos esquecemos que nós somos uma família, nós somos um povo, e que há irmãos nossos sofrendo pelo nome de Jesus. Não é sofrendo por causa de um colega que deixou de sair com ele, não. É sofrendo literalmente na carne, no corpo, por causa do nome de Jesus Cristo. Há pessoas presas agora, simplesmente pelo fato de terem abraçado a fé no Senhor Jesus Cristo. Há irmãos agora, fugindo de perseguidores por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós, como é que nós estamos nos compadecendo desses irmãos? Sabe? Existe uma responsabilidade missionária, sem sombra de dúvidas. A gente estava até comentando mais cedo, né? Falando com o Meire e com o Ronald, das missões e dos missionários evangelistas que nós sustentamos, das campanhas de missões que nós fazemos. Nós devemos fazer isso até o último dia da nossa vida. Mas nós não podemos nos esquecer daqueles que já abraçaram a fé. Porque às vezes a gente vai lá, evangeliza, aceitou Jesus e a gente larga de mão, né? Tem irmãos nossos, gente da mesma família a que nós pertencemos, sofrendo pelo nome de Jesus. E eu quero então nos lembrar, ou lembrar aos irmãos, uma vez que a gente vive tão bem no nosso país, não é verdade? A gente vive bem, irmãos, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Nós temos tranquilidade. Se eu quiser chegar na praça, ficar lá orando na praça, 24 horas por dia, ninguém vai me incomodar, desde que eu não perturbe a ordem, é claro, né? Que eu use bom senso. Ninguém vai me atrapalhar. A liberdade de culto garantida na Constituição. Às vezes a lei é quebrada por aqueles que deveriam defendê-la, eu sei disso, mas está lá na lei. Nós temos liberdade. Ninguém pode chegar aqui e atrapalhar o culto. A pessoa vai presa se fizer isso. Está na lei isso. Então nós estamos tranquilos, sossegados. A gente pode adorar a Deus, a gente pode falar de Jesus, a gente pode anunciar o Evangelho. Por enquanto, inclusive, podemos e deveríamos nos aproveitar dessa liberdade para anunciar a plenos pulmões que Jesus salva pecadores, que Ele é o único que perdoa pecados e que Ele é o único que tem condições de resgatar do pecado aqueles que estão perdidos. No entanto, nós não devemos nos esquecer daqueles que sofrem pela causa do Senhor Jesus. Pedro fala dessas questões também. Quando ele na sua primeira carta, ele diz, olha, eu quero que vocês vão sofrer pelo nome de Jesus. Tiago também fala dessas questões. Mas vocês não devem se esquecer, de se compadecer daqueles que estão sofrendo ao redor do mundo pela causa do Senhor Jesus. Então considera orar por esses irmãos. O Ministério Portas Abertas que eu mencionei, tem um site, vocês podem dar o Google daqui a pouco aí, vocês vão ver testemunhos extraordinários do que Deus tem feito ao redor do mundo. Coisas extraordinárias mesmo, coisas fora do ordinário.
E vocês vão conhecer, tem a revista que você pode assinar, você paga, não sei, 40, 50 reais por ano e você recebe 12 exemplares da revista da Missão Portas Abertas, com testemunho dos irmãos, de gente que está sofrendo pelo nome de Jesus. Você pode ajudar esses irmãos. Não é só sofrer, mas se compadecer daqueles que sofrem também, como nós vimos aqui. E ao nos compadecermos e sermos solidários com aqueles que sofrem, nós estamos vivendo para a glória do nome do nosso Deus. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer como implicação e desafio para os irmãos. A segunda coisa é que talvez nós não sejamos perseguidos na nossa realidade. É claro, há um nível de perseguição, eu sei disso, principalmente em cidade pequena, principalmente em ambientes mais rurais, né, menos urbanos. Há perseguição religiosa, eu sei que isso acontece. Há pais que literalmente deserdam seus filhos quando abraçam a fé. Há amigos que abandonam, e isso acontece, e é muito natural que aconteça, aqueles que abraçaram a fé. A realidade muda, eu sei, nós somos perseguidos nesse sentido, nós sofremos, nós somos caluniados. Existe um estereótipo do crente, né, daquele bicho bestão que não sabe de nada, que é ignorante, que é bitolado, que é alienado, né, religioso. Existe isso, eu entendo isso, irmãos, mas em cima dessas angústias pelas quais nós passamos, e sofrimentos, num certo sentido, e das lutas que nós enfrentamos, não só nesse sentido, mas abrindo um pouco o leque para os sofrimentos que sobrevêm à sua vida. Talvez uma doença que lhe deixa esmorecido e considerando talvez, será que vale a pena continuar com Jesus? É tão difícil, são tantas lutas, eu não estou aguentando mais, Senhor. Será que não vale a pena? Lembra lá da mulher de Jó, desculpem. Lembra lá? Para que tanto sofrimento servindo a esse Deus? Acaba com sua vida logo, amaldiçoa esse Deus e morre. Às vezes a gente está com esse pensamento na cabeça. Esse pensamento que é da nossa carne e do diabo que o coloca na nossa mente. A resposta para esses pensamentos e para essa possibilidade, quando nós começamos a cogitar, será que vale a pena? A resposta é: vale a pena. Jesus é melhor. Ele é melhor do que o mundão aí, ó. Irmãos, eu conversava com os irmãos e perguntava, né? E fulano? Ah, fulano não está mais na igreja. E Cicrano abandonou a fé, está lá na imoralidade, na perversão e não sei quem. Irmãos, não vale a pena desistir de Jesus. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que prosseguem para a conservação da alma. Então você, jovem, você, adolescente, que está cogitando, será que vale a pena esse povo chato, bitolado, alienado, né? Esses velhos cri-cri, carrancudo, que fica pegando, será que vale a pena? Vale a pena. A vida só tem sentido com o Senhor Jesus Cristo. Fora de Jesus, a nossa vida é um despropósito. Talvez você que está num dilema religioso, filosófico, vou voltar para o catolicismo romano, vou voltar para a minha antiga religião, vou voltar para os meus antigos deuses, vou largar Jesus e voltar para a minha antiga vida. Não façam isso. Ao fazerem isso, vocês estão assinando uma carta de morte. Ao fazerem isso, vocês estão se encaminhando para a destruição, porque somente no Senhor Jesus a vida faz sentido. Somente no Senhor Jesus a vida faz sentido. E a terceira e última coisa que eu gostaria de trazer como implicação e desafio para nós é perseverarmos em face daquilo que nos aguarda. Mais do que isso, inclusive, perseverarmos em face daquele que nos aguarda. Ele voltará. Eu sei, isso é repetitivo. 2000 anos as pessoas estão dizendo isso. Ele subiu aos céus. E ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E ele nunca volta. Mas a mensagem continua a mesma. E em face da expectativa que temos de um dia nos encontrarmos com o Senhor nos céus, estarmos para sempre com Ele nos novos céus e nova terra que Ele há de criar, desse mundo que Ele há de restaurar, e usufruirmos da Sua presença por toda a eternidade, em face dessa esperança que temos, dessa confiança que temos em nosso coração, que nós possamos perseverar até o final, até o último suspiro, até aquele último momento, e respirar tranquilamente dizendo: olha, acabou a carreira, o combate se findou, e agora eu irei para o Senhor. Essa é a grande expectativa, a grande esperança que deve arder em nosso coração em face da fé que nós abraçamos, para que nós não desistamos e vivamos pela fé até o final. Vocês se lembram daquele cântico? Estou seguindo a Jesus Cristo? Eu sei que o R.S. Soares fez um desserviço, né? Colocando no imaginário brasileiro é uma ideia muito negativa nesse sentido. Mas esse hino é extraordinário, irmãos. Atrás o mundo, Jesus à frente.
Ó, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Eu estou seguindo a Jesus Cristo. Não vou voltar. Não vou voltar. Que essa seja a verdade que motive os irmãos a continuarem até o último suspiro. Que Deus abençoe cada um e até amanhã de manhã. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra uma vez mais. Obrigado porque fomos instruídos, confrontados, disciplinados. E mais uma vez a chama, ó Deus, que nos motiva a continuar seguindo o Senhor e ao Teu Filho Jesus foi alimentada em nossos corações. Senhor, há momentos difíceis, há momentos complicados na vida. Há momentos em que, diante das lutas e sofrimentos e angústias, talvez paire em nosso pensamento e nosso coração a possibilidade, o pensamento de abandonarmos a fé, de retrocedermos, de desistirmos. Senhor, para onde nós vamos, se é o Senhor que tem as palavras de vida eterna? Senhor, para onde nós vamos, se no Senhor nós encontramos perdão de pecados e restauração para a vida de alguém que não tinha esperança? Para onde nós iremos, Senhor? Se sem o Senhor não há esperança, não há salvação. Por isso nós suplicamos a Tua graça, que o Senhor mesmo nos faça perseverar, que o Senhor mesmo nos leve para perto de Ti, dia após dia, Senhor. E que o Senhor mesmo, por graça e compaixão, nos conserve firmes e fiéis a essa confiança que abraçamos até o final. Oramos, Senhor, pelos irmãos perseguidos. Senhor, nós podemos cantar a plenos pulmões, nós podemos louvar o Teu nome, até sentir dor na garganta enquanto tem irmãos que não podem cantar em alta voz. Nós temos o privilégio de termos a Tua palavra em nossa própria língua, em tantas boas versões, tantas excelentes traduções, de modo que nós podemos abrir a Bíblia e entender que o Senhor está falando conosco. E há irmãos que não têm esse privilégio. E nós oramos por eles, Senhor. Ajuda-nos a nos compadecer dos que estão sofrendo pelo nome do Teu Filho. Ajuda-nos a olhar para eles, Senhor, e sofrermos com eles. E que no meio desse sofrimento com aqueles que são nossos irmãos ao redor do mundo, que possamos, Senhor, por Tua graça e compaixão, glorificar o Teu nome. Ajuda, Senhor, a Igreja Batista aqui, a Igreja Batista Peniel, Pastor Evanilson, seus evangelistas e diáconos e servos em todos os ministérios. Que haja essa unidade no sofrimento e na alegria por aqueles que amam o Senhor e estão espalhados ao redor do mundo, sofrendo pela causa do Teu Filho. Abre os nossos olhos para a importância desses irmãos. Nos ajuda em nome de Cristo, Teu Filho, é o que pedimos. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela paciência mais uma vez. Vocês estão sendo extraordinários. Deus tem sido gracioso conosco nesses dias. E até amanhã, se ninguém morrer, né, a gente vai... Não, morrer assim de cansaço, não literalmente, viu? Calma aí. Porque tem gente que já está assim, bem baqueado, né? Eu sei como é. Obrigado, pastor. Alguém falou ali, misericórdia, né? 1000 vezes. Louvado seja Deus. Nós vamos, irmãos, entoar o canto para nós encerrarmos. Renova o cântico 81 para os irmãos que estão motivados, que vão nos ajudar aqui no louvor. Os irmãos se coloquem em pé, não é? Para aquele soninho. Por intermédio daquilo que o Eterno Deus colocou no coração do novo pastor. Talvez o que precisa de nossa parte é, de maneira pessoal, nós nos identificarmos. Não olharmos para a mensagem como uma coisa distante, como mais uma pregação. Dentro daquilo que nós estamos vivendo, talvez. O texto diz que aqueles crentes foram expostos a espetáculo de humilhação. Talvez
Nós muitas vezes ficamos com vergonha do vizinho, na faculdade, do colega, do professor, na universidade, de alguém que tem um pensamento diferente daquele que é o pensamento cristão, e nos calamos. Ficamos envergonhados de ir no meio da família, e os crentes foram expostos por um espetáculo de humilhação. E muitas vezes eles se identificavam com outros. Quem estava sendo apresentado como um espetáculo, o texto diz que eles se identificavam, eles eram co-participantes ou companheiros. Você está sofrendo por causa de Cristo, nós estamos juntos. Eu sofrer junto com você por causa de Jesus Cristo. Então vamos nos identificar em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Aquilo que Deus mandou que o pastor Ramon falasse através da palavra dele, talvez algo de firmeza, talvez alguém que seja um novo crente e ainda sente toda aquela vergonha às vezes, aquele receio de confessar Cristo como Senhor e Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez alguma vergonha, como eu disse, na faculdade, no meio da família. São crentes que perderam tudo, perderam os seus bens.
que algumas coisas são apresentadas pelo escritor. Lembre de quando você ouviu ele diz isso. Ele fala de confiança, que é um grande galardão. Ele fala sobre perseverança. Ele fala que Jesus virá. Ele fala que nós devemos viver pela fé. Ele diz assim: nós não somos daqueles que retornamos. Em nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te agradecemos pelo que ouvimos, te agradecemos pelo culto prestado ao Senhor e pela presença do Senhor no nosso meio a falar em nossos corações e em nossas vidas. Te agradecemos pela porção, Senhor, lida e explicada da tua palavra, Pai amado. Te agradecemos porque cremos que o teu Espírito fez a obra que ele sempre faz, que é falar em nossos corações. Nós não temos força, Senhor, nós não temos condições, nós nem queremos isso, nosso corpo não deseja, mas nós estamos pedindo ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Santo Espírito possa falar em nossas vidas, possa operar em nós tanto o querer quanto o efetuar, Senhor. Saímos daqui diferentes, retornemos, meu Deus, em breve para as nossas atividades diferentes, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Se tem porventura alguém conosco que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, ou tem tido dúvida com relação a isso, que possa ser tirado, ele que seja para sofrer, mas em nome de Jesus Cristo, possa permanecer firme, porque vale a pena, Senhor. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, oramos ao Senhor em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem se sentar. O nosso culto está encerrado para seguir aí as atividades do nosso acampamento.